Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. Pessoal, o pregão acabou de iniciar agora, tá? São 10 horas e 5 minutos. E o que acontece? Nós temos uma tendência de baixa, primeiramente. Ao mesmo tempo, nós temos uma zona do Congestion Profits entre 31,88 e 31,66, certo? Pode acontecer um sinal de venda, vou até analisar aqui se está dentro do manejo de risco. Está fora do manejo de risco ainda. Então, mesmo se não tivesse dentro do Congestion Profits, eu não poderia entrar por essa estrela cadente praticamente, que faz um padrão estrela cadente, bem similar, esse candlestick. E no rompimento da mínima dessa estrela cadente seria a nossa entrada operacional pela nossa estratégia. Agora acabou de dar o sinal, porém, existe 80% de probabilidade de voltar tudo dar stop, ou seja, nós entramos na operação, mas nós limitamos o prejuízo aqui, a 31,89. E no caso, é provável que o preço atinja esse 31,89. Por quê? Está dentro de uma zona do Congestion Profits, que é uma tática que permite você prever com 80% de chance de acertar que vai dar prejuízo, que o preço vai lateralizar, vai ficar andando de lado. A tendência é de baixa, a pressão é de venda, porém, as probabilidades não são a favor para a gente estar iniciando operações vendidas aqui. Então a gente vai aguardar e não vamos operar enquanto o preço se encontrar dentro dessa zona do Congestion Profits. Tudo bem, pessoal? O horário agora 10 horas e 14 minutos. Então foi o que eu falei. Deu o sinal de venda aqui, certo? Acabou de atingir o ponto de stop loss, de start de compra para a operação vendida. É a limitação de prejuízo da operação vendida. Atingiu a limitação de prejuízo. Eu teria perdido R$300. Eu nem poderia entrar nessa operação porque está fora do manejo de risco. Então eu também não entraria de qualquer maneira, mas se tivesse dentro do manejo de risco, eu teria perdido já dinheiro aqui. Ou seja, antes de acontecer, a nossa metodologia prevê com 80% de chance, não é garantido, mas prevê quando vai dar prejuízo. E foi o que aconteceu aqui. Agora a pressão é de compra no mercado. Se voltar, der um sinal de compra aqui na média cinza, o preço está acima da média cinza, a pressão é de compra, a tendência é de alta. E se acontecer um sinal de compra aqui, eu posso estar entrando se estiver dentro do manejo de risco. Se estiver dentro do manejo de risco, vai ser possível entrar sem problema nenhum, ok? Bom, pessoal, fiz a entrada operacional. No entanto, esse primeiro candle, que é um martelo, ele fechou nessa posição. Assim que fechou, eu estava calculando para vocês verem como que é rápido o day trade. E é muito difícil por causa disso. Eu estava com um cálculo de manejo disso com um candlestick diferente. Cada candle vai fechar a cada 1 minuto. Faltando 5 segundos para o candle fechar, ele mudou para essa posição. Eu tive 5 segundos não, 2 segundos. Ele fechou nessa posição aqui. E daí eu fui calcular o manejo de risco. Quando eu calculei o manejo de risco, eu tive que repreencher a boleta. E simplesmente
já tinha dado o sinal de venda. Daí eu tive que entrar um pouco acima com o capital até... Era para eu estar entrando com 4,3 kg. Eu entrei com 4 quilos e entrei a 31,94. E daí, bom, acabou de atingir o nosso break-even agora também. Tinha colocado stop loss aqui. E... tinha colocado o nosso stop loss aqui, certo? E depois, de acordo com os padrões de candlesticks, o break-even mandou eu sair a 31,91. Por quê? É muito provável que o preço atinja 31,91 e depois dê o stop. Certo? É muito provável que dê stop aqui. Se atingir o 31,91. Por isso que eu saí agora, inclusive, operação bem rápida, 31,91. E foram 3 centavos aí de prejuízo. Também menos do que R$300. E pode acontecer do preço... existe 80% de chance do preço voltar tudo e dar um prejuízo completo de R$300. Mas na realidade eu perdi R$150 aqui mais ou menos. Bom, e também eu entrei um pouco acima devido à liquidez do mercado e devido à rapidez da operação. Mas existia alta probabilidade do preço subir aqui, certo? Até ainda existe, mas pela estratégia eu fui obrigado a sair da operação no break-even, diminuindo o prejuízo, porque nessa condição é provável que o preço ele volte tudo e dê stop ou consolide, lateralize. Então é melhor eu assumir um prejuízo menor do que provavelmente ficar com um prejuízo muito maior, que era o prejuízo inicial pré-determinado. 10 horas e 50 minutos. Bom, o nosso stop loss estava aqui embaixo, o break-even foi atingido, nós saímos com 3 centavos de prejuízo para 4 quilos na operação envolvidos. E o que aconteceu? Chegou até a subir um pouco, voltou e bateu no stop. Ou seja, era para a gente ter perdido, era para a gente ter tomado prejuízo, 100% do prejuízo. E eu saí antes porque o break-even ele acerta 80% do tempo. Quando vai dar stop, se vai dar stop, ele acerta com 80% de chance de acertar. E o principal, depois que você entrou na operação. Então a gente consegue, depois que a gente se arrisca, diminuir o prejuízo que a gente sabe que tem 80% de chance de acontecer. Eu consegui evitar esse prejuízo e inevitavelmente evitei de perder R$300 e perdi menos do que R$300. Certo? Essa foi a operação de hoje. Nós só operamos day trade no início do pregão mesmo. E tem muitos dias pela frente ainda. Pode ser que a gente pegue bons trades que vai permitir que a gente recupere tudo e tenha a lucratividade desejada. Segue agora a comprovação das ordens das operações. Temos aqui a plataforma de compra e venda. E tá aqui. A gente fez... compra 4 quilos, R$ 31,94 e venda 4 quilos, R$ 31,94. R$ 31,91, aliás, tá? 3 centavos de prejuízo. Eu cheguei até a fazer uma pequena alavancagem de R$30 mil para um capital de 100 mil, certo? Tudo calculado em um segundo pelo software Speed Risk Manager, mas a operação não deu certo, mas tinha uma chance enorme de fazer um grande movimento de alta. Na bolsa, talvez você perceba que a gente não pode pensar no curto prazo, mas no longo prazo. Bom, pessoal, no Forex. Bom, pessoal, eu fiz uma operação aqui, certo? Iniciei uma operação aqui, praticamente no nosso final do dia, e eu saí aqui. Eu vou explicar daqui a pouco como que foi essa operação. Na realidade, no Forex eu posso trabalhar até com 2, 3 operações, 2 a 3 tentativas, é o que eu faço no Forex. E foi um prejuízo na primeira e outra tentativa com acerto. Bom, primeiro, nosso dia começou aqui. A gente identificou uma zona do Congestion Profit, ou seja, pode consolidar. Consolidou, rompeu a zona do Congestion Profit acima da Price Trend Line, que é um ponto onde indica pressão de compra, tendência de alta se o preço voltar para o suporte ideal para início de operações compradas, que é exatamente acima e em cima da Price Trend Line. Nós entramos comprado. Deu stop. Entramos aqui, certo? A 1.3764 e 1.3760 o stop loss. Tomamos o stop, não deu para
sair antes, não deu para usar o break-even, certo? E logo após, o preço voltou à tendência de baixa, preço abaixo da price trend line. Ou seja, quando o preço está abaixo da price trend line, tende a fazer grandes movimentos de queda. E no caso, voltou para a price trend line, aqui deu um sinal de venda com 3 pips de risco apenas, então deu para a gente alavancar muito bem. Na primeira a gente alavancou 60 mini lotes, tá? Para um capital de apenas 10 mil dólares, a gente fez uma alavancagem muito boa, mas nós perdemos. E mesmo alavancando, nós alavancamos, aumentamos o potencial de lucratividade, mas não aumentamos o risco, ou seja, perdi 30 dólares, lembrando que é pouco capital no Forex que eu opero. Perdi 30 dólares. Daí na segunda, 75 mini lotes, porque tinha 3 pips e com alto potencial de cair. Fez a queda. Eu não saí aqui por quê? Porque o nosso método não indicou para a gente sair aqui. Porque a gente tem a seguinte situação. A Prophecy Line, que é a linha amarela, não indicou divergência. Certo? Então pode ser que o preço consolide por aqui. Aqui a gente tem uma zona do Congestion Profit aplicável, certo? E no caso, consequentemente, pode ser que o preço consolide dentro dessa região do Congestion Profit, ok? Como eu saí, então, quando foi indicado que a zona do Congestion Profit se formou. Então, quando o preço atingiu aqui, a 31 e a 1.3744 mais ou menos, eu saí. Então, eu entrei a 1.3760 aqui. Meu prejuízo estava de 30 dólares, mas eu estava bem alavancado, 75 mini lotes para apenas um capital de 10 mil dólares. Fez essa queda, mas eu não consegui sair aqui. O lucro que a gente teve devido à super alavancagem foi de 1,20% de lucro, certo? Então eu recuperei e no caso recuperei os 30 dólares de prejuízo que eu tive na primeira operação e agora a gente está com 0,90% de lucro, né? No Forex. Então isso foi uma demonstração de que mesmo depois que você perde, você tem que continuar e confiar no seu sistema. Pessoal, a Cielo. Bom, o ativo ele se encontra em tendência de alta já desde 2011, tá? Segundo o gráfico aqui. Então tá realmente uma tendência de alta significativa no gráfico semanal ainda. E embora a bolsa tenha ido ruim, a Cielo ela realmente teve uma ascensão significativa mesmo, tá? Durante esses anos. Portanto, no gráfico diário, não é porque subiu muito que vai parar de subir. A tendência é de alta. Então, por exemplo, muita gente falou, já subiu muito aqui, já subiu 40%, vai cair. Ou aqui muita gente falou que vai cair. Na realidade, pessoal, a tendência é de alta. Pode subir absurdamente, como já aconteceu com muitos ativos. Portanto, calcular alvos ou achar que vai cair ou não, não é o ideal. Mas o ideal é você entrar na tendência quando ela começou, ou no meio dela, mas preferencialmente quando ela começou, e maximizar os retornos o máximo que você puder dentro dela. Certo? E aqui, por exemplo, a gente já estaria entrando na Cielo. A Cielo era para a gente estar entrando aqui, mais ou menos, nessa região. Aqui no gráfico diário, aqui deu um sinal de compra na Cielo. Aqui foi um sinal de compra. Aqui estava consolidado, né? A gente teria que entrar realmente aqui, que foi o ponto que a nossa estratégia permitiu que a gente entrasse, porque aqui estava consolidado, né? Aqui estava uma consolidação, não tinha condições de entrar aqui, a não ser que a gente operasse rompimento de consolidação. Ao mesmo tempo, aqui não houve indicação de consolidação, que a gente foi possibilitado entrarmos na operação aqui pela nossa estratégia. E, consequentemente, o trader ele seguiu tendência e maximizou os retornos até o momento. Por isso, pessoal, a gente não sabe até onde o mercado vai. Ele pode ir para qualquer lugar. E quando você calcula alvos, pela minha experiência, quando você determina alvos para operar position, day trade, a gente trabalha com alvos e eu explico o segredo do porquê trabalhar com alvos no day trade. Ao mesmo tempo, no position trading, a gente opera maximizando retornos, ficando na tendência até o final.
A Cielo está em tendência de alta. Pode continuar a subir ainda. A pressão é de compra. A direção é para cima. Tem probabilidade de continuar subindo. Embora o ideal fosse comprar aqui, pode iniciar compras novamente aqui. Se acontecer o sinal de compra e não houver condições de congestion profits, que são condições que vai indicar que pode dar errado as operações e lateralizar o mercado. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Aula de psicologia do trader. Os traders geralmente que fracassam no mercado, eles não seguem seu trade system. Eles vivem fazendo emendas ao seu sistema. Eles trocam seus critérios por metas e para justificar suas ações. Ou seja, eu tenho uma meta, então existem esses critérios, não vou seguir eles porque eu tenho uma tal meta. E é apenas uma desculpa autossabotadora para iludir mais ele, fazendo ele mais cedo ou mais tarde quebrar. Hoje, por exemplo, pessoal, eu segui o meu trade system, tá? Hoje, o meu trade system funcionou, porque eu disse que poderia dar prejuízo, saí num certo ponto diminuindo o prejuízo e depois acabou de dar o prejuízo. Eu comprovei isso ao vivo, ou seja, antes eu decidi e depois eu mostrei o resultado da decisão, ou seja, era para eu ter um prejuízo de R$300 e eu tive um prejuízo menor, graças à tática que eu utilizei e ter seguido a tática. Agora, você talvez ainda não sabe como é importante seguir o trade system e o porquê de seguir um trade system. O porquê é simplesmente porque a bolsa de valores e o mercado de capitais relacionado às táticas para ganhar dinheiro neste mercado é baseado em probabilidade. Tudo é probabilidade. As decisões que você toma é baseado em probabilidade. Portanto, subjetivismo, achismo, isso não conta. Você tem que trabalhar com probabilidade no mercado para tomar a decisão e executar as suas operações. Portanto, um trade system ele vai funcionar se você seguir as regras, porque estatisticamente, seguindo as regras de um trade system, o meu trade system, por exemplo, você tem chance de ganhar de 3 a 5% mensais, levando em consideração que é a média de todos os resultados acumulados durante um ano. Ou seja, vai ter meses que eu vou terminar negativo, vai ter meses que eu vou terminar com 1% só, vai ter meses que eu vou terminar com 7%, vai ter meses que eu vou terminar com 0,3% como o mês passado. Mas o somatório, tirando a média de tudo, você consegue 3 a 5% mensais. É assim que funciona. Para isso acontecer, ou ter uma alta probabilidade disso acontecer, você tem que executar o sistema. Porque tudo é baseado em probabilidade. Como você sabe que é probabilidade, se você quebra as regras, você vai danificar as probabilidades. Se você faz algo diferente, você vai executar uma estratégia que talvez você não sabe o resultado dela. Não existe estatística para quando você muda as regras. Então você tem que trabalhar com base em estatística, certo? E isso fica um recado muito importante para vocês, porque muita gente não entende isso. Então se você tem um trade system, você tem que ficar seguindo ele a vida toda ou durante muito tempo, para você provar que ele funciona ou não, porque é tudo baseado em probabilidade.